Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa 10ª live em comemoração aos 40 anos da Associação de Capoeira Movimentos, que ocorrerá no dia 22 de outubro desse mês, desculpem. Hoje nós estamos recebendo o mestre Marcelo Almeida, mestre Bolha, lá de Santa Catarina, para falar um pouco para a gente sobre os 40 anos da Movimentos. Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço ao mestre Parada, agradeço ao Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual essas lives compõem o meu objeto de estudo. Agradeço também ao nosso amigo Yancey Popó, que cede gentilmente o link da empresa dele para que a gente possa gravar, e a todos os convidados e as convidadas e mestres presentes. Mestre Parada, pode fazer as palavras iniciais, por favor. Em sequência, mestre Marcelo, eu lerei o currículo do mestre Marcelo Bolha. Legal, boa noite a todos. Obrigado pela atenção, né? Estamos aqui nesse sábado, 19 horas, e obrigado ao mestre Marcelo, famoso Bolha, pelo chamamento de ter aceitado. É sempre um prazer. Esse final de semana é bem especial, uma reflexão, porque exatamente hoje e amanhã nós estamos aí nos 40 anos, abrimos as portas e com a ideia de realmente chegar nos dias de hoje, fazer uma retrospectiva e ver que foi tudo legal, foi tudo bem, valeu a pena, missão cumprida, e hoje o Marcelo é um exemplo, um dos exemplos da Movimentos, que está aí, profissional de ponta, professor de inglês, mestre de capoeira, faixa preta de... vou até adiantar já, hein? E o grande legal, pai da Francisca. Esse é o mais importante, né? E da Bia. Da Bia. Então, bem-vindo, Marcelo. Obrigado aí pela disponibilidade. Essa semana foi pesado para todo mundo. A gente já comentou sobre isso, né? Até a gente pede desculpa para não ter feito a propaganda antes, mas Deus é bondoso, Ele é carinhoso com a gente, então vamos com tudo. Obrigado, Marcelo. Vamos embora. Bem lembrado, né, mestre? O aniversário da Movimentos é amanhã, dia 2 de outubro. Nós comemoraremos dia 22, mas o aniversário oficialmente é amanhã. Vou ler aqui o currículo do mestre. Marcelo César de Almeida, conhecido nosso querido mestre Marcelo Bolha, formado em Comércio Exterior e Logística e está formando em Educação Física. É diretor da Sociedade Recreativa Imperadores do Samba, conselheiro municipal de cultura, ex-conselheiro do CEPA Santa Catarina, presidente do movimento Afrodescendentes Francisquense. E por aí vai. E por aí, só, vamos lá. Integrante do NEAB-IFE de São Francisco do Sul, integrante do Colegiado de Mestres de Santa Catarina. Seja bem-vindo, meu camarada mestre Bolha, com você a palavra. Boa noite, rapaziada, boa noite, meus amigos, boa noite a todos e todas. Eu penso que primeiro falar dessas lives, né, a importância dessas lives talvez não seja nem nesse momento, mas pelo registro histórico, né, que a gente está fazendo. Paradinha posteriormente vai estar colocando isso de uma forma até acadêmica, né, tem um estudo nisso aí, e lá no YouTube da Movimentos vai juntar com nossos questionários para fazer uma memória, né? Uma memória do que foi e do que é a Movimentos, que fique um legado aí do nosso mestre e do trabalho que ele teve, dedicação, e também da nossa caminhada. E eu vou tentar somar um pouquinho aí, colocar mais algumas peças nesse quebra-cabeça, né? Que eu penso que é isso, eu penso que com essas lives todas, é como se um fosse encaixando uma parte do quebra-cabeça e o outro outra, para a gente conseguir ter uma ideia do quadro inteiro, né? Quadro inteiro. Então, é mais ou menos assim, a nossa história começa
lá em 82, eu tinha 9 anos, não tinha feito 10 anos ainda, quando o mestre Parada é meu primo, né, de sangue, aí ele ia lá em casa, nas festas, meu pai, e eu tinha muita bronquite, né, asmática, assim, e alérgica, e era bem redondinho, né, não sei por que, bolha, talvez por isso. E aí, a minha mãe, ai, primo, e o Parada já era atleta e tal, né, e minha mãe acho que pensava, não, queria que meu filho ficasse saudável, né, aí o Parada, não, tem que fazer exercício para tirar esse cansaço do pulmão aí, tem que fazer um esporte, leva ele na capoeira. E eu não podia fazer nada que já vinha aquela bronquite, né? E aí eu comecei. Só que tinha um problema, não tinha como. Nisso o Parada já estava pensando em abrir academia, né? E aí ele já falou: ó, tal mês começa. A gente já foi se preparando e eu comecei a pensar. E mãe, quero ir, quero ir, quero ir, que capoeira é um negócio legal, apesar de nunca não tinha visto, mas a gente via, tinha visto na televisão. E é uma coisa muito curiosa, lá na rua, o Eduardo, né, pena que ele não está aí, o Eduardo Stort, morava na minha rua, né? Ele é mais velho 5 anos do que eu, quer dizer, eu tinha 9, ele já estava com 14 anos, né? Então, já era adolescente. Aí ele com outros meninos da rua lá, a gente achava que a capoeira era combinada, né? Aí a gente ficava, ó, tu joga o pé aqui, aí eu vou descer, tu faz uma estrela, e aí ficava aquele negócio combinado. A gente tinha certeza que a capoeira era combinado, porque tamanha perfeição que era aquilo, né? A mente da criança. Foi aí que eu cheguei para ele e falei, pô, Eduardo, meu primo, pô, tem uma academia de capoeira, mas eu não tenho como, eu não sei pegar ônibus, né? Com 9 anos, aí para 10 anos, aí ele, não, ele já, se eu não me engano, ele já estudava num colégio perto do Gonzaga, onde era a academia. Dava mais ou menos ali uns, sei lá, talvez uns 6 quilômetros de casa, mais ou menos 5 quilômetros, e aí o Eduardo, não, eu levo. Aí tinha um outro menino lá também, o Fábio Halley, né? Parada vai lembrar, que entrou com a gente. E aí começamos aí para movimentos na Pereira Barreto, né? O shopping ainda não existia, Shopping Miramar. O que eu me lembro, assim, são flashes, né? Porque, como eu falei, eu tinha acabado de fazer 10 anos de idade, era uma criança, e não tinha nenhuma criança lá, só eu mesmo, né? E eu tenho a impressão que nem podia, nunca pensei nisso, mas não sei se o Parada aceitaria criança naquela época. Todo mundo era adulto, tinha os adolescentes mais novos ali, era o Eduardo mesmo e o Fábio, né? Depois vinha eu lá, de Vetinho. E eu lembro muito daquela escadaria que o Parada fazia a gente subir ela e descer todo dia, correr aquela escadaria 50 vezes. O meu pulmãozinho quase saía para fora, né? Porque eu com aquela bronquite. E agradeço muito ele, porque foi essa pressão de vai, 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 e isso, graças a Deus, hoje me livrei dessa bronquite, né? Depois de muitos anos, me livrei treinando. Então, esse foi o começo. O Eduardo, na verdade, levava eu e o Fábio também, que devia ter uns 12 anos, para movimentos. Aí, infelizmente, o Fábio Halley, um dia a gente estava jogando bola, ele foi pular um muro, caiu em cima de um portão de ferro, acabou com o pé dele, ele fez um monte de cirurgia, ficou 1 ano fora. Aí o Eduardo pegou uma primeira graduação e ele não quis mais treinar. E aí continuamos o Eduardo. O Parada foi para o Japão, aí a gente treinava com o Gilberto Beija-Flor, né? Se for para eu dizer os nomes do pessoal que treinava, fica complicado, porque eu era muito menino, né? Mas eu lembro do Pena, lembro de alguns, assim, se começar a ver as fotos eu lembro, assim, mas são flashes, assim, não tenho uma memória completa disso. Lembro dos professores, né? Que era o Gilberto, o Cícero, que estava sempre lá, o Zé Luiz, né? O Bisteca estava sempre lá, e ali na Pereira Barreto. E aí foi muito legal. Mas era uma infância muito difícil, né? A nossa família era muito humilde mesmo. O mestre Parada nunca pediu que eu pagasse mensalidade, ele sabia que não tinha condições, né? E eu sempre sou grato a ele por causa disso. E o começo foi assim. E aí o Parada retorna, né? A gente teve o primeiro batizado sem o mestre, lá no ABB, se não me engano.
O Sombra estava junto ali, o Bisteca, o Cícero foi que me entregou o cordão. Na verdade, o Cícero e o Bisteca, tem as fotos daí, tem a foto na parede do Pará também lá. E foi mais ou menos nesse caminho aí. Eu lembro que a capoeira ainda tinha muito preconceito com a capoeira, né? Ainda não era uma coisa que muitos vizinhos falavam para minha mãe, vai deixar esse menino fazer isso, esse negócio aí de marginal, né? Não deixa, dona Francisca, esse menino vai começar a fumar essas ervas estranhas aí, não permita. Eu era bem pequenininho, minha mãe confiava no Parada, que era primo, né? Confiava que ele já tinha uma conduta diferente, estudava, fazia faculdade e tal, era formado, então já tinha um perfil diferente, a academia tinha que pôr uniforme, né? E eu já tinha feito karatê, na verdade, eu já tinha começado o karatê em 76, com 4 anos, no Rocha. A Parada conheceu o Rocha, né, Parada? Lá no Colégio do Carmo, dava aula no Colégio do Carmo. Eu treinei karatê até 78. Tem umas medalhas de 77, 78. Perdi um dente, minha mãe deu umas bolsadas no Rocha lá no professor. Como é que você deixa o dente? O dente caiu, aquele sangue no kimono, assim, assustou a velhinha. Então a gente começou também mais ou menos que nem o mestre, né? Karatê, capoeira, e fui seguindo os passos do mestre Parada aí. Depois ele retornou, a gente começou a ter aula junto, né? Ter aula com ele, e foi muito legal. Porém, eu sempre percebi que teve uma certa dificuldade, né, para mim, para que eu pudesse continuar na capoeira, que era digamos assim, a forma que a minha família estava estruturada, né? Então, diferentemente de outras pessoas, alguns que estavam lá no Gonzaga já moravam por lá, era mais fácil. O próprio Eduardo, né, que o pai dele, a família dele tinha uma estrutura um pouco diferente da minha, né? Tinha uma estrutura um pouco melhor. O pai dele, às vezes, levava ele até de carro e tal. Então, tinha uma estrutura diferente. Ele também era mais velho, né? Ele já tinha 16, 17, já estava indo para o exército. Então, a gente foi se distanciando assim. O Eduardo foi podendo frequentar capoeira muito mais do que com 12 anos já estava trabalhando. Com 11 anos eu já estava trabalhando numa eletrônica, limpava televisão, já ajudava o técnico a trocar tubo. E tinha de televisão, aquele tempo era televisão de tubo, né? Para deve lembrar, tinha uma eletrônica ali na frente de casa do Sérgio, filho da dona Isabel ali, né? Uma coisa muito de família, assim. Ponta da Praia era um sítio, parecia, assim, né? Então, e aí a gente já começa a perceber essas diferenças de estruturas sociais, né? E isso nunca foi um problema para mim, nunca foi um problema, mas era a realidade que eu tinha. Então, com 14 anos, eu já tive que ir para o Senai, né? Porque naquele tempo, o que o pai e a mãe pensavam? Que o bom era o menino entrar na indústria. O cara tem que entrar na indústria, ainda mais em Santos, tinha todo o polo petroquímico de Cubatão, tinha a Dalquímica, tinha a Petrobras, né? Tinha a Cosipa, que então, pessoal, não. Entrou no polo petroquímico, o cara não vai mais ser pobre, né? Vai mudar da pobreza para a classe média. Então, a minha família, a grande pressão que tinha na minha família era essa, e já me tirando já da capoeira. Parada lembra muito bem disso daí. Aí eu fui pro Senai, e o Senai era integral, né? Era período de semi-internato. Entrava 6h45 da manhã, só saía depois das 5h45, 6 horas da tarde, saía. Aí eu fazia o ensino médio. O Senai era um curso que não dava ensino médio naquela época. E aí eu ia fazer o ensino médio à noite, até às 11, quer dizer, eu estudava das 7 da manhã às 11 horas da noite, 3 períodos estudando, que era para treinar, né? Aí eu ia no sábado, eu treinava de madrugada, que eu tinha um quintal grande em casa, né? Fiz uma sandália de ferro para ficar chutando em casa de noite, era uma loucura. Treinava assim, fazia o que dava, aquela saudade, tocava um berimbau lá no quintal de casa, e aí fui vendo as pessoas entrando, vi o Ribas chegar na academia, né? Em 89? Não, 87 aí. Tá vendo? Então é isso aí, ó. 87, que legal. Eu tava com 15 anos, estava no Senai nessa época, né? Ia muito pouco na academia, mais no sábado mesmo.
Mas, graças a Deus, nunca abandonei a capoeira. Sempre eu sabia que aquilo, né, era uma coisa que eu amava fazer. E fui do jeito que dava, né? E aí, até os 18 anos, já entrei na Dalquímica, já fui seguir aquele caminho que todo mundo acreditava que era o certo, né? Minhas irmãs, minha mãe. E é engraçado que quando você cresce numa família assim, você nem pode, você nem, às vezes nem se sente no direito de decidir muitas coisas, porque é uma ausência tão grande de recurso que a hora que a tua irmã mais velha, as tuas duas irmãs, minhas duas irmãs eram bem mais velhas do que eu, né? E a tua mãe fala, não, faz isso que vai ser bom para nós, você tem que fazer, porque você não vê a escolha. Você não vai fazer a tua mãe chorar, né? Como você vinha vendo em outros momentos. Você quer fazer a tua mãe sorrir. E aí você abre mão de qualquer coisa. Mas eu ainda insistia na capoeira. E fui insistindo, insistindo. E aí fui para a Dalquímica, né? Foi um primeiro emprego, assim, digamos assim, digno, né? Que até então eu tinha trabalhado, para quem não sabe, eu trabalhei na feira. Com 15 anos eu fui trabalhar na feira, porque eu não tinha tempo de estudar, de trabalhar, porque é o dia inteiro no Senai. Então, o único horário que eu tinha para trabalhar era de madrugada. E aí, na feira, eu saía de casa, às vezes, 2 da manhã, para desmontar e montar a barraca de feira, né? E quando eu precisava sair já de manhã cedo, já saía da feira. E quando eu parei estudar no período da manhã, eu ficava na feira até 1 hora da tarde, né? Então, feirante, depois fui ser, antes de entrar na Dalquímica, isso, né? Então, antes de entrar na Dalquímica, com 18 anos, eu tinha passado uns 4 ou 5 empregos, assim, né? Uma coisa muito comum naquele tempo para um menino que queria honrar sua família, que queria ajudar a mãe e né, as irmãs a sair daquela situação. E aí eu fui na Dalquímica também, não tinha horário, era horário de turno, e eu treinava quando dava, né? Aí o Ribas já estava dando aula, ali já era começo dos anos 90, né? O Ribas já estava dando aula, treinei, fiz muitas aulas com o Ribas, né? Apesar de sempre eu ser muito bem recebido, não, pô, Marcelão e tal, eu me senti sempre um aluno, porque eu não tinha aquele volume de treino que eles tinham, né? Que eles conseguiram impor. Então, eu sempre me senti um aluno e pedia para entrar, um respeito. Acho que penso que nunca me coloquei de forma assim assuntuar, não, porque sou mais antigo, tal. Não. Sempre cheguei, fiz o treino todo, sempre tentei ser disciplinado, dar exemplo. E assim a gente foi galgando o conhecimento da capoeira, né? O divisor de águas foi quando eu estava um dia, num sábado, jogando com ribinhas ali, chegou um amigo da minha irmã, na verdade, que estava morando nos Estados Unidos há muito tempo, né? O Paulo Barbosa, e ele chegou lá, pô, tudo bem? Eu olhei, mas eu sou amigo da Renata, tá? Ela estava aqui no shopping, eu vi vocês, dá para ver do shopping Miramar ali, né? Ela falou, meu irmão tá lá, e tal. Ele falou, rapaz, não tem capoeira lá em Nova York desse jeito, tem um ou dois só dando aula. Na verdade, naquele ano eram pouquíssimas pessoas, era o mestre João Grande, que eu não sabia que estava lá ainda, o Bom Jesus, que era do Abadá, né? E tinha uma mestra também, que agora me fugiu o nome, o Parada até conheceu, já foi batizado dela, esqueci o nome daquela mestra, Parada. Edna. Edna Lima, Edna Lima, e uns 3 ou 4 e aí ele começou, né, não, vai, aí eu falei com a minha mãe, falei, poxa mãe, eu, né, a vida toda aí, eu já estava com 25 anos, né, a vida toda eu sempre, né, me dediquei à família e tal, queria saber se a senhora permite que eu abandone a alquímica aí e vá cuidar da minha vida. Ela, vai, filho, vai, você, poxa, acho que talvez ela nem quisesse, mas ela nem foi contra, né, porque a vida inteira eu só fiz o que foi me pedido, não tinha feito nada assim que eu realmente não quero fazer isso, era só para ajudar a minha família, né, mas aí naquele momento eu falei, opa, agora é minha chance, né, aí, por mais que um monte de gente tenha falado, você tá louco, né, você vai sair da Alquímica, né, a da Alquímica era um emprego assim dos sonhos da Baixada Santista, lá, né? Quem queria emprego. Eu lembro que quando tinha concurso lá para entrar na Alquímica, né? Seleção de vaga, o pessoal da Petrobras ia lá, né? Quer dizer, o cara era concursado na Petrobras e ia lá para sair da Petrobras para entrar na DAO, né? E era uma vaidade trabalhar na Alquímica e tal. Mas eu
não tive dúvida. Quando eu vislumbrei aquela chance que o cara falou, vai lá, você fica na minha casa um tempo, até você se estabilizar, eu não tive dúvida. Pedi demissão e parti em março de 95, né? Não muitas pessoas tinham saído de Santos ainda para jogar capoeira, né? Assim, talvez algum para viajar, mas não para ir morar, como eu fui, assim, de malicuia, né? Como se diz. Foi uma viagem bem difícil. Chegando lá, não conhecia ninguém, só o Paulo, né? Ele me ajudou e tal, arrumei um trabalho, aí comecei a trabalhar em inglês sozinho. E aí, logo nos primeiros 3 meses, eu dando aula num parque, eu ficava num parque treinando, aí juntava uns americanos assim, mais livremente, no final da tarde, quando eu saía do trabalho. E aí o pessoal já começou a vir, aí fizemos uma camisa, capoeira do parque e tal, e ele era livre, aí um dava $5, dava um outro dólar ali, mas aí eu conheci o Caxias, né, que é do Capoeira Brasil. Caxias, eu estava num restaurante, trabalhando de garçom, de passador de carne, assim, né, com a facona, assim, estilo gaúcho. E aí o Caxias viu o berimbauzinho que eu tinha pendurado, falou, pô, você joga capoeira? Eu falei, cara, eu jogo. Pô, vai lá visitar minha academia, tal, Caxias, carioca, aquele jeitão. Tal. Não, vou com certeza. De vez em quando a gente faz uns shows para de gente para fazer o som, se tu jogar bem, falta gente para fazer show. Ah, tá bom. E aí fui na academia do Caxias, e aí o Caxias já me apresentou o Cabelo, né, que é aluno do João Grande naquele tempo, se considera, né? E o Efraim Silva, que é da Ginga Brasil, lá de Connecticut, né? E aí, cara, a gente fizemos esse quarteto aí, esse quinteto, e tinha mais um também, mas geralmente era nós que fazíamos os shows, né? Era eu, Caxias, Cabelo e Efraim. E aí a gente fazia show em qualquer lugar, em casa noturna, em faculdade, onde chamava ali, e o Efraim tinha umas mulatas, tinha samba, tinha candomblé, a gente fazia tudo. Se precisasse tocar, tocava, tabaque, dançava, maculelê, tinha que fazer de tudo, né? E a gente foi conhecendo as pessoas, né? E ainda em 95, já para o meio do ano, foi que me falaram, pô, eles viam a minha capoeira assim e falaram, pô, mas tu não joga regional, né? Lembra, Ribas, aquele negócio? Tu não joga regional, que capoeira é essa? Eu falei, cara, é capoeira, não sei que capoeira que é. É a capoeira que meu mestre me ensinou, é essa, né? E no começo até tinha um pouco de zoação, assim, essa ginga é muito mole. Tinha um mestre lá, um mestre chamado Cigano. Ele falava, pô, essa tua ginga é muito mole, cara, muito displicente. Ele falava isso, né? Até que um dia eu estava gingando, mas eu confesso para vocês que foi uma coisa involuntária. Eu não vi. Ele entrou para me dar uma banda, mas eu não sei como eu estava gingando, eu sei que meu cotovelo pegou no supercílio dele, mas ele se jogou no meu cotovelo, eu não fiz aquilo. E aí abriu a cabeça do cigano, assim, fez uns 8 centímetros, tomou uns 6 pontos, aí caiu lá, lavou o rosto muito irrigado, né? E aí do jeito que eu estava, eu fiquei assim, olhando para baixo, que ele entrou embaixo de mim, e aí ele começou a mudar o texto, falou, ó, pessoal, cuidado, que eu fui entrar ali naquela ginga boba ali, olha aqui a marca, então. Aí toda volta que eu entrava, ele falava, cuidado com a calcinha, São Bento, essa corda, né? Aí o Caxias, mesma coisa, fazer esse negócio, falar da ginga, que a nossa ginga era isso, a nossa ginga era aquilo, também, o pessoal entra muito em baiana lá fora, tem a mania, né, baiana, boca de caldo, gosta muito de entrar. Também veio e não conseguiu frear e deu uma cabeçada na minha canela, fazendo isso também, abriu o nariz, a boca, o próprio Caxias, que eu fiquei treinando, depois fui treinar com ele, né, e aí pararam, falando, ninguém entra mais no cara, porque essa ginga é boa, mas ele já tirou sangue da galera. Mas pior é que assim, ó, a parada não foi, Messi, não foi uma coisa que eu chutei. O cara entrou para agarrar minha perna e bateu com a cara na canela. E aí, começaram a respeitar mais e pararam de falar esse tipo de coisa, que a ginga era boba, porque eles viram que era boba, mas não entrava, ninguém entrava, né? A ginga boba, ninguém entrava. E aí a gente foi ganhando respeito, foi sendo convidado para eventos em Nova York. E aí eu fui conhecer a academia do mestre João Grande. Confesso que eu nunca tinha visto uma estrutura daquela, né? Diferente da academia do Parada, que ia para um lado da ginástica, né? Digamos assim, da formação do cidadão,
e da ginástica, com espelho, da forma que o Parada tinha formação acadêmica. O João Grande não, aquilo parecia mais uma espécie de um terreiro de Umbanda. Eu cheguei e falei, não, é um terreiro de Umbanda ou é uma casa de cultura afro? E aquilo realmente um negócio assim, diferente para mim, muito legal. Fiquei amigo do João Grande, porque a maioria dos alunos dele eram gringos, não tinha muito brasileiro que ia lá, pouquíssimo. Além do cabelo, o cabelo e a Tisa, a esposa dele, e só. Acho que não tinha mais brasileiro assim, que iam lá. E eu, sempre que eu passava ali trabalhando, já nessa época eu já estava dirigindo uma van, eu levava um sanduíche para ele, uma salada de fruta, né? Já estava velhinho naquela época, imagina agora, né? E aí ele ficava me contando lá as coisas da Bahia, né? Dizia que a capoeira de Angola não era o que todo mundo pensava, não, essa capoeira mole, que ele mesmo, particularmente, quando tinha jogo importante, assim, um encontro, ele pegava o sapato mais grosso que ele tinha, que ele sabia que ia machucar mais. As palavras dele, e é aquele sapato que ele colocava para levar para a roda, para enfiar o pé mesmo. E falava, né, que eu estou velhinho agora, né? Queria que você tivesse me conhecido no tempo. Então a gente conversava muito e foi muito legal conhecê-lo e conhecer os alunos dele, né? Os americanos jogam muita capoeira. Lá tinha o Planta na época, o Chapéu Vermelho, que veio em Santos também num batizado, num encontro que teve. Então, jogar muita capoeira. Uma dedicação que eles tinham. Então, foi assim, uma parte muito legal dessa minha estadia lá, né? E em determinado momento, não sei se eu estou falando demais, alguém quer falar alguma coisa? Engrenei agora, alguém tem alguma pergunta? Uma quebradinha, né? Pode perguntar aí, galera. Não, tá tudo. É interessante essa parte aí, mestre. Oi? É interessante. Sim, então. Aí, quando o pessoal não fala nada, de duas uma, né? Ou não está nada interessante ou está muito interessante, né? Então, aí o Caxias, o grupo eu comecei a treinar com o Caxias e com o João Grande, né? Para eu treinar. E dava meus treinos no parque. Mas eu precisava treinar também para mim, né? Para minha capoeira. E o Caxias era totalmente estilizado. O Caxias era Capoeira Brasil, né? Mestre Boneco. Aí o Mestre Boneco foi lá para Nova York, eu conheci o Mestre Boneco, aqueles filhos dele que são atores de televisão, eu conheci tudo pequenininho, tudo criancinha, assim, ficavam lá brincando, sentado na roda, tinha 8, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Aqueles meninos, eu esqueço o nome deles, mas são 3 atores da Globo aí, que são filhos do Mestre Boneco, né? O próprio Mestre Boneco fazia malhação, ele era professor de educação de natação lá na malhação, ele também foi ator da Globo. E aí o Mestre Boneco chamou o Caxias e me chamou e falou o seguinte, eu preciso colocar alguém no Colorado, né? E como o Caxias é o cara que está aqui há mais tempo, ela vai ser uma academia grande, aí, Marcelo, eu queria te convidar, não sei como é que está a tua academia, teu mestre, para tu tomar conta do grupo aqui em Nova York, né? E eu estava com o Caxias, acho que há uns 8 meses, só que entre gringos e eu, o Mestre Boneco achou que eu estava mais preparado, né? Falou, não, tu já tem um tempo de academia, já era formado, parado, tudo. E aí eu falou, só que tu tem que dar uma treinadinha no mosquitinho doidão aí, né? Porque temos que dar uma mudada nessa ginga para tu entrar no esquema do Capoeira Brasil. Eu falei, mestre, é o seguinte, eu vou falar com o meu mestre parado ali, vou chamar ele, vou falar, tá acontecendo isso, os caras querem dar academia na minha mão, tinha mais ou menos uns 40 alunos, era uma oportunidade muito legal. Aí eu liguei pro Parada, falei, Parada, seguinte, mano, né? Como diz o Eduardo, vai virar casaca, né? O Eduardo aqui vai falar, virou a casaca, não sei o quê. Falei, Parada, é o seguinte, eu tô aqui, cara, e apareceu essa oportunidade e o boneco quer dar a academia na minha mão aí para eu segurar. O Parada falou, meu irmão, não vou esquecer nunca, eu tô aqui em Santos, eu não posso te estender a mão. Se apareceu alguém para te estender a mão, se agarra. Foi isso aí, né, mestre? Falou. Pega a oportunidade, vai para frente. Depois a gente vê o que acontece. Pega a oportunidade. Aí eu comecei a treinar legal. Depois de 2 meses teve um batizado grande na Nova York. O boneco pegou e pagou passagem para umas 30 pessoas do Brasil para lá.
batizado enorme. Foram 4 dias de festividade lá em Nova York. Tava o Gelon, foi um monte de mestre, pessoal do Rio de Janeiro, Espirro Mirim foi. O Espirro Mirim já estava ligado no Capoeira Brasil nessa época também. O cara que eu vi mais leve de acrobacia, mesmo tendo visto o Ribas, o Ribinhas e o Eduardo, o Espirro Mirim é um negócio. Você deve ter visto, né, o Ribas, ele fazendo acrobacia. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha, vou parar, porque não dá, os caras são de. O Espirro Mirim realmente é atípico, assim. E aí conheci toda essa galera. Aí a mente da gente vai abrindo, né? Porque não foram pessoas que eu conheci assim, oi, tudo bem? Pessoas que eu convivi. Convivi dias, assim, meses, né? O mestre Boneco ia para Nova York sempre. E também jogar capoeira, eu duvidei, né? Porque ele era muito figura, né? O mestre Boneco era modelo mesmo de televisão, de revista. Eu uma vez entrei numa banda de dentro dele, que falei, hoje eu pego ele. Entrei numa banda, mas no tempo, assim, numa armada que ele deu, entrei com tudo para jogar ele longe. Ele saiu numa U para trás, fui empurrando, ele foi saindo numa U para trás, assim, botou a mão no chão, ainda me deu uma cutucadinha na testa, assim, com o pé bem levinho. Eu nunca mais entrei no Mestre Boneco, cara, muita capoeira, pessoal, não é só aquela rostinho bonito, o cara é capoeirista mesmo, né? Corda preta do camisa. Aí teve o batizado e aconteceu uma coisa muito curiosa nesse batizado, né? Eu ia pegar a graduação azul marinho e roxo, que era de aluno formado, para poder segurar lá a academia. E aí estamos numa tipo de uma sede de festa de uma igreja lá em Nova York. Mas foi mandado o convite para todos os capoeiristas dos Estados Unidos, né? E o mestre João Grande estava na plateia lá, né? E aí todo mundo tocando berimbau para começar a roda. E o mestre João Grande lá. Eu parei um pouquinho e falei, o Boneco, é o seguinte, o mestre João Grande está ali, cara. Aí o Boneco falou assim, rapaz, eu já chamei o mestre João Grande, cara, um monte de vezes, não entra em roda de regional, não tem como, ele não vai entrar. Pode ser até que algum dele venha, mas ele não entra de jeito nenhum. Faz 30 anos que eu venho em Nova York e nunca vi ele jogar uma roda de regional. Aí eu falei assim, olha, tu me permite ali chamar ele? Posso chamar? Pode chamar, por que não? Porque eu vou na academia dele toda sexta-feira, domingo eu vou no parque. Eu acho que ele vem. Ah, vai lá, pô, se ele vier. Aí eu cheguei lá, mestre, então, acenei assim, né? Ele olhou, ainda cutucou acho que era o Planta que estava lá. E o Planta falou, não, aquele menino lá de Santos que joga lá, ele... eu falei, mestre, vem tocar. Aí ele, peraí. Desceu e entrou no batizado. Aí pegou o birimbau, cantou, disse que queria me batizar. Aí os caras não entenderam nada. Ele foi, entrou na roda, baixou no birimbau, e ele que me deu a corda vermelha e azul marinho. Quer dizer, assim, é uns negócios que acontecem, que se falar ninguém acredita, né? Eu fui batizado na roda de regional contemporânea pelo mestre João Grande. Eu falo, não, isso aí é mentira. Então, nesses momentos, eu me considero um cara de sorte, né? Por ter sempre tido um comportamento que o meu mestre me ensinou com todas as pessoas a respeitar, a ponto de um mestre confiar, de entrar num ambiente que não era o dele, né? E foi lá e cantou, jogou, depois jogou com o boneco. Olha, foi um negócio assim, fora da curva aquele dia. Eu tenho algumas fotos, o vídeo não consegui até hoje, não consegui esse vídeo, mas umas fotos eu tenho guardadas, né? Dando uma vadiada ali com o João Grande. Então, foram coisas muito legais assim, que foram acontecendo. E eu, na verdade, eu estava isolado do meu mestre, né? Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha uma videochamada, eu estava isolado. Cada vez que eu ligava para Santos, eu pagava 30, 40 dólares. E para arrumar esse dinheiro para pagar, para falar com... Então, o dinheiro que eu tinha era para falar com a minha mãe, né, cara? Saudade da minha mãe que eu tinha, né? Das minhas irmãs e tal. E falava muito pouco com o mestre. Fiquei isolado lá. Mas lembrar das palavras dele. Se adianta, vai. E eu procurei crescendo dentro da capoeira. Então, comecei a ser chamado para muitos eventos, né? Aí o próprio Deraldo, um ano depois que eu estava lá, me chamou para um batizado dele. Aí fomos de carro para o batizado do Deraldo, uma semana, ficamos 4 dias na casa do Deraldo, foi uma semana de batizado lá.
e lá estava João Pequeno, Lua de Bobó, Moraes, também uns 10, assim, da Bahia, uns caras que é legal você conhecer para você, né, ir pegando essas características e somando formando esse quebra-cabeça, né, que é a capoeira. Foi muito legal também, a mesma coisa que eu digo, não foi conhecer assim, oi, tudo bem, meu nome é... Não, a gente ficou na mesma casa, ficamos todos na casa do Deraldo, hospedados, né, então almoçava junto, passava o dia conversando, João Pequeno deu workshop de fazer berimbau, um negócio extenso, né, sem falar no caminho, né, no caminho a gente dirigiu algumas horas para chegar lá em Boston, então no carro foi eu, Caxias, Efraim, que a gente estava sempre junto também. O Efraim também, outra figuraça, o Efraim, né? Era aluno de um mestre chamado Mestre Facada, de São Paulo, também, muito antigo, né? Da antiguidade de São Paulo. Eu tenho essa curiosidade de perguntar para os mestres de São Paulo aí se alguém conhece o Mestre Facada, né? Que é mestre do Efraim Silva, lá, do Ginga Brasil. E então foi esse evento do Deraldo também ficou marcado. O Sombra estava lá nesse evento, o Deraldo tem foto com o Sombra lá, tudo. Foi muito legal e assim a gente era influenciado de dois lados, né? Tanto na Angola como na regional. Na regional era o grupo que, sim. Deu uma travada aqui, rapaz. Deu? Tentei ligar para vocês aí. Eu não sei como é que a gente faz agora. Agora que ela reconectou aqui, cara. Não sei se gravou esse pedaço aí. Não tem problema nenhum. Quando o senhor estava falando, ali depois que ele te batizou, o mestre João Grande te batizou. Se o senhor quiser dar uma retomada aí, que aí eu gravo, depois eu recorto e emendo aqui. Não, e a gente, aí depois de ser batizado, né, a gente foi se desenvolvendo mais ali. Como o isolamento de tecnologia ainda era uma realidade, né? Era muito difícil fazer uma ligação telefônica para o mestre e tal, e o pouco dinheiro que eu tinha era para falar com a minha mãe. A saudade era muito grande, minha mãe só chorava de saudade, também com o filho, né? Aquele tempo não tinha uma câmera, fazer uma chamada de vídeo, né, e tal. E a gente começou a ir em vários eventos do Geraldo, do Beck, foi um batizado do Beck também, 2 dias, como lá em Maine, né? E vários outros batizados aí, shows com o Efraim Silva, pelo Ginga Brasil. Eu já era praticamente da equipe, né? Eu era da equipe do Efraim, ele tinha uma equipe de shows, de dança, de palestra, e eu era da equipe dele, estava sempre com ele. Eu, Cabelo, eu, Cabelo e Caxias, estava sempre com o Efraim. E aí a gente foi nessa pegada de crescer, de estar segurando lá o trabalho do Mestre Boneco, né, do Capoeira Brasil, que era a nossa responsabilidade, mas eu adorava ir lá no Mestre João Grande jogar sexta-feira e domingo no parque, né? Quase todo domingo tinha roda lá no Central Park. O Mestre João Grande é muito humilde, assim, né? Acho que ainda está, um cara muito fácil de lidar. Qualquer coisa para ele tá bom, uma comida tá bom. Foi uma curiosidade, mas ele falou para mim assim: vem cá, você é aluno de quem? Eu falei: do Parada. E, o seu mestre acha que eu canto errado. Aí eu falei: mas por quê? Porque às vezes eu saio, depois eu volto, né? Aí ele falou que eu não tenho ritmo. Poxa vida. Aí eu falei: mas umas paradas assim mesmo, ele gosta das coisas certinho, né? Mas ele não estava bravo, não. Ele só falou para me puxar minha orelha. Tá vendo? Eu sei quem é teu mestre. Eu falei: tu falou isso mesmo, Parada, que ele cantava meio errado? Falou, Foi um bate-papo, né? Um comentário. E, na verdade, quando eu comecei, eu pensei que era isso aí, né, cara? Aí depois eu vi, pô, não é possível, eu não conseguia cantar fora do ritmo, né, cara? Aí é aquela coisa de início, né? Mas foi sim, aí ele ficou sabendo da parada toda. Foi bom, foi bom. E ele falou: não, mas eu gosto da Capoeira de Santos. Ele falou: eu gosto do Sombra, gosto. E é muito legal. Então a gente ficou esse tempo aí, lá em Nova York, cresceu bastante dentro da capoeira, assim. Acho que tive a oportunidade de conhecer o pessoal também da regional, né, o pessoal do Camisa, todo lugar que a gente ia,
o pessoal vinha para brigar mesmo, naquele tempo não tinha amizade. Teve roda que a gente ia fazer uma roda de 7 de setembro, eles vieram para acabar com a roda, uns 15, a gente estava acho que em 6, deu uns 15 ao longo do Bom Jesus, e deram birimbalzada, e porrada, a gente saiu tudo na porrada, veio polícia, aquele negócio todo, mas lá não tinha muito o que fazer. Agora, uma coisa que aconteceu, né, que isso aí é um fato, foi que quando estava o pessoal todo do Rio de Janeiro aí, o Caxias comentou, falou, ó, os caras, o Marcelo fez uma roda aí, os caras foram lá e quebraram, deram um birimbalzada. Aí o Curumim falou assim, não, vamos fazer uma roda então lá na frente da academia para eles descerem lá. E aí a gente pegou o metrô, todo mundo, uns 15 pessoas, mais ou menos, fizemos uma roda na frente da academia do Abadá. E tendo aula, não desceu ninguém. Fizemos uma roda lá mais de uma hora, cantamos, jogamos. Engraçado, não desceu nenhum lado. Nem o Bom Jesus, ficaram tudo na janela olhando, mas não desceu ninguém. E são coisas que a gente guarda assim na lembrança, né? Mas aí, infelizmente, a minha mãe teve uma vida muito sofrida, né? E ela teve um câncer. E aí, certo dia, eu estava bem lá, estava trabalhando, estava, né, estabilizado e tal, dando aula, fazendo shows, e, poxa vida, e aí minhas irmãs nem queriam me falar, um amigo meu, Jorge, que me ligou e falou, Marcelo, se tu quiser ver a tua mãe, tu vem logo pro Brasil, né, cara? Aí eu, né, falei, não, já vou, aí arrumei minhas coisas, só na quinta-feira, no sábado de manhã, eu estava no Brasil, larguei tudo lá, queria ver minha mãe, e aí minha mãe, depois de um mês, veio a falecer, né, até uma coisa curiosa, teve um dia que eu estava assim, num escuro, eu andava numa escuridão, assim, que eu não conseguia ver luz, assim, sabe? Eu só via aquela tristeza, né? Todo aquele meu empenho de aprender inglês, de estar lá, tudo tinha sido tudo, e a minha mãe ali, no leito, assim, já partindo, né? Aí eu desci do prédio, assim, né? Que a minha mãe morava num prédio ali na praia, eu desci do prédio, atravessei a rua, eu estava com vontade, confesso para vocês que a minha vontade era de sumir desse mundo, assim, eu não queria mais, assim. Eu atravessei a rua, mas eu não andei para lá, eu só atravessei a rua. Quando eu olhei assim, quem eu vejo? Uma roda de capoeira. Ribas. Eu lembro Na, desse dia, na frente do prédio. Eu desci na aquele frente do dia, teu prédio. Ribas, eu estava, cara, num momento assim de me entregar. E Eu a roda, lembro, eu lembro da nossa conversa, eu lembro de tudo. eu cheguei, o Ribas olhou, acho que ele não tinha me reconhecido, pouca gente sabia que eu estava no Brasil. Aí ele me reconheceu de repente, falou: entra, meu irmão, entra, bolha. Aí já entrei jogando, e joguei. Puta, olha, a capoeira realmente, quando a gente fala que a capoeira é a nossa mãe, né? Ela nos abraça, ela nos dá condição de recuperar. Tem gente que acha que é exagero, né? Mas a capoeira é isso tudo mesmo, ela tem esse potencial, né? Às vezes eu costumo dizer que a capoeira ela fez comigo a mesma coisa que ela fazia com o negro na senzala. Ela me tirou de uma condição de imposição, de uma situação que eu não queria estar, para uma situação de liberdade, de fazer o que eu gostava de fazer. Então a capoeira, ela faz isso, ela consegue libertar a pessoa, ela dá condição de confiança para você libertar você mesmo, que a maior prisão nossa é dentro dos nossos próprios medos, né? E a capoeira ela faz isso, ela nos liberta. Então, tive que encarar esse momento aí do falecimento da minha mãe, né? Tive muitos convites para voltar para os Estados Unidos e não quis mais voltar, né? Eu fiquei muito abalado, aquilo para mim, né? Foi muito triste. Eu comecei a ficar em Santos só. E voltei a treinar com parada, graças a Deus. Expliquei para ele, né? Estava meio estilizado e tal. Até o Cícero, um dia foi numa roda, o Cícero perguntou: o que é essa corda aí? Uma corda vermelha, né? E roxa. O que é isso? Eu falei: mestre, aí é do Capoeira Brasil, né? Aí, conversando com o parado, eu falei: mestre, eu quero voltar, né? Para movimentos. Ele falou: não, cara, academia é nossa, movimentos tá de braços abertos, né?
Aí, pô, pena que o Eduardo não tá aí, que eu ia falar, virei a casaca, mas voltei, né? E aí, é isso, aí voltamos a treinar, voltou os treinos e tal. E aí já a academia estava numa situação diferente, né? O Pará estava trabalhando bastante, estava formando outras áreas da vida dele que ele precisava estruturar, mas a gente foi treinando. Até que veio a minha mudança para Santa Catarina, né? Em 2008 eu já comecei a viajar para Santa Catarina, para dar treinamentos, trabalhar na área portuária, que o inglês, né, que eu aprendi nos Estados Unidos, acabou me levando para o porto, para o comércio exterior, e eu comecei a tomar esse caminho, e acabei vindo para Santa Catarina para um porto, mas nunca abandonei a capoeira, sempre dando aula na escolinha, dando aula em academias e treinando, e foi aí que algumas coisas começaram a aparecer, né? A gente vai amadurecendo, vai pegando uma idade, e eu comecei a ver a capoeira, comecei a ver aquilo que a capoeira tinha. Então, essas coisas eu comecei a refletir muito e me levaram para esse lado da capoeira, da função social da capoeira, né? Comecei a perceber o que ela tinha feito com a minha vida, né? Que ela fez comigo a mesma coisa que ela fazia com os escravos na senzala. Ela me libertou da indústria, ela me libertou daquele pensamento que eu tinha, se eu, né, que já foi imposto pela minha família, que também não é culpa deles, que eles também já vieram de uma pressão social, do tecnicismo, né, de ser obrigado a ir para a área técnica, que classe média baixa tem que ir para a indústria, né, apertar porca e bater marreta e bater sacaria. Então, a sociedade tem isso, né? O cara não pode criar, não pode ter uma vida criativa, ter um trabalho dentro da arte, dentro de outra coisa social, né? Tem que ir para a indústria, ser mão de obra. E aí eu comecei a pensar nessas questões e comecei a jogar capoeira sempre pensando nessas coisas. Não penso que isso é melhor do que do que dar aula de capoeira para formar um capoeirista, como o Ribas muito bem colocou na sua live. Aqui eu formo atleta de capoeira, que o cara fazer com a capoeira. Então, eu não acho que o que eu faço é nem um pouco melhor do que ele faz. Eu só penso que é diferente. Eu penso que as experiências que ele teve com a capoeira levaram ele a esse momento, né? As experiências que o Pará teve com a capoeira levaram ele a esse momento que ele vive. As experiências pedagógicas que o Jefferson teve, que o Márcio teve, que o Rogério teve, levaram eles a esses momentos que eles estão vivendo. E o meu momento da capoeira é refletir sobre as questões sociais. A minha vida me levou para esse lado, né? As coisas que eu passei, que não adianta eu falar, que vocês não vão entender, né? Talvez o Rogério possa entender um pouco mais, né? Que tem um nariz largo que o meu, né? Mais beiçudinho que nem eu. Então, pode ser que ele já pense mais nessas questões, que ele sabe que não é fácil ser aceito na sociedade. A sociedade finge que aceita a pessoa negra, a pessoa mestiça. Ela finge que aceita, né? Então, essa semana... E aí foi aí que eu comecei a ir para esse lado da capoeira. E a estudar essa parte social, né, do movimento da capoeira na sociedade. Fui me aproximando dos movimentos afros, né? Entendi que eu fazia parte de um grupo de pessoas, né? Eu me coloquei muito bem nisso daí. Existem muitas falas hoje em dia de que não, o Brasil tem pessoas, o Brasil não tem raças, Deus não criou cor, Deus criou só um povo, e Deus isso, Deus aquilo. Porém, na hora da prática, não é bem assim, né? Teve uma pessoa que, essa semana mesmo, estava falando na faculdade, lá me chamando para falar sobre um livro, chama Casa Grande e Senzala, né? Me chamaram para falar do livro, e eu estava fazendo algumas críticas sobre o livro, porque no livro o autor ele é bem categórico, ele diz que a miscigenação foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil, né? Só que ele pensa na miscigenação em relação à raça ariana, né? Então, lógico, entre você ser queimado, decapitado ou enforcado, se miscigenar com a negra ter que se miscigenar com o senhor da Casa Grande é um grande negócio, né? Então ele fala muito disso, que os arianos queriam uma raça pura, e o português não, o português
teve a miscigenação como missão, né? Mas tem outros fatores aí, né? O português quis a miscigenação porque ele não tinha mão de obra para povoar toda a costa brasileira. Então, a miscigenação foi uma forma dele compensar a mobilidade que lhe faltava, pessoa de capacidade humana que ele não tinha para povoar a costa. Então, a gente sempre pensando nessas questões. Aí veio o MADEF, o Movimento Afro, aqui de São Francisco do Sul, né? Santa Catarina é considerado o estado mais racista do Brasil, a maior população de alemães aqui, italianos e, né, todo esse pessoal que veio para o Brasil no começo do século XX, no projeto de embranquecimento do Brasil, né? Para quem nunca ouviu falar, em Brasília tinha um projeto que era embranquecer o povo brasileiro, trazer pessoas brancas, miscigenar o máximo possível e que as coisas ficassem mais claras, porque o governo brasileiro não acreditava que o Brasil ia ter respeito internacional se continuasse 80% da população negra, que era o que havia, né? Mais ou menos 80% da população era escura, era de pele escura. E aí houve o projeto de embranquecimento do Brasil. Então, o Santa Catarina, talvez pelo seu frio, pela sua características parecidas com a Europa, recebeu uma grande quantidade de alemães, né? Aqui tem Pomerode, que é a cidade mais alemã do mundo, fora da Alemanha. Aqui tem uma cidadezinha bem pequenininha, que é o consulado agora me fugiu o nome do país. Da Áustria. Vanessa já foi lá fazer uns... Do lado da Áustria, né? 13 Tilhas, é uma cidade austríaca. Para quem não lembra, a Áustria foi parceira, né, do Bigodinho, né? Para quem não lembra, a Áustria era Hitler, né? Tem uma cidade austríaca, que o consulado é lá. Quer dizer, você tem São Paulo, Rio, tem grandes capitais, Belo Horizonte, mas você faz o consulado aqui numa cidade que tem, sei lá, 30 mil habitantes. E o consulado da Áustria é lá. Então, Santa Catarina realmente... Existem 3 ou 4 grupos neonazistas registrados e que não são investigados. Seria crime, né, de acordo com a Constituição Federal, mas não é. Então, a luta aqui é muito grande, né? A luta aqui é muito grande. Apesar das pessoas sempre terem esse discurso de que, mas você aceita, aqui a gente aceita, você entra nos mesmos lugares, né? Mas se você perguntar para a pessoa assim, você acha que se o seu filho, né, por exemplo, se interessasse por uma moça negra e você fosse ter uma família miscigenada com uma moça negra, tudo bem? Por exemplo, seu filho casar com uma moça negra, seus netinhos iam ficar, né, moreninhos, cabelo enroladinho, e aí? Parando para pensar nisso, né? Então, você achar que não é racista só porque você entra no mesmo restaurante que a pessoa, é uma coisa muito pequena, né? Aí que é racista mesmo, né? O cara ele nem sabe que ele não sabe, né? Que ele não sabe que ele é racista. Então, é complicado, uma ignorância, assim, dupla. Então, a capoeira, nesse sentido, né? A capoeira e todo o ensinamento que eu tive com o mestre, que introduziu a capoeira a movimentos dentro da sociedade, e independente de classe social ali, tivemos muitos alunos ali que não tinham poder aquisitivo nem para andar no Gonzaga, na verdade, que aquele bairro é um bairro de gente rica, né? As pessoas iam para o Gonzaga, né? E a capoeira foi sendo levada para essas... A capoeira foi uma ferramenta social ali dentro da cidade de Santos, né? E foi crescendo, e diante daquele exemplo da Movimentos, que colocou espelho, que colocou uma série de equipamentos ali, vieram outras academias, no Canal 4, no Canal 3, no Canal 2, ali dentro digamos assim, das partes mais nobres da cidade de Santos, mas o pioneiro foi a Movimentos, né? E a gente foi tendo essa vivência dessa parte social da capoeira, mas sem esquecer aquilo que o nosso mestre nos ensinou desde o início, né? Que era o respeito com todos, que a gente tinha que contribuir, né? Você tem que estar numa determinada posição na sociedade que você ajuda, que você estende a mão, né? Não só para você se contribuir,
se contribuir é muito fácil, né? Agora, estender a mão para o outro, né? Tá disposto a colaborar com o crescimento do outro, da outra pessoa, isso é mais complicado, né? Então, é isso que a gente tenta, né? Para isso que servem os movimentos sociais, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte, sou muito feliz de fazer parte de movimentos sociais, de que hoje as pessoas me chamam para falar para professores, por exemplo, de escolas, a gente vai nas escolas falar com os professores, né, sobre racismo, sobre as leis de inclusão. Tem 2 leis federais hoje que falam, o Jefferson está aqui, pode me ajudar, o Rogério lá, fala que é obrigatório o ensino da história afrodescendente, da cultura afrodescendente, dentro do ensino da fundamental 1 e 2, né? Então, você é obrigado a colocar essas disciplinas transversais aí em história, em outras matérias que puderem, de geografia, onde puder entrar a história afrodescendente, mesmo que as escolas não estejam cumprindo, né, que a maioria das escolas não cumpre esse currículo, isso é obrigatório, né? E 2018, 2020, ali durante a pandemia, a Parada me agraciou, né, me deu esse presente, foi a graduação de mestre, né? Apesar de não ter tido uma roda grande, né, como eu queria tomar aqueles tombos e tal, né, passar aquela sabatina, não teve, mas ainda pode ter, né? Não tem problema. Dia 22 está aí, brincadeira. Então, foi uma felicidade muito grande, né? A gente, não me sinto mestre, né? Acho que enquanto, eu tenho para mim que enquanto Parada for vivo, eu não vou me sentir mestre, assim, não me sinto, não consigo pensar, mestre. Vocês falam mestre Marcelo e tal, eu fico assim, não aceito e tal, mas não é uma coisa que eu não sei, é difícil falar sobre isso, né? Não consigo me sentir assim ainda tão tão conhecedor, com tanto conhecimento, principalmente quando eu olho Parada, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Porque, se o Parada é mestre, mestre que eu sou, né, cara? Eu estou muito longe, né? Muito longe. Mas a gente aceita e vai tocando. E o que a gente tem tentado fazer aqui é mostrar a capoeira que o mestre nosso, que o Parada ensinou aqui em Santa Catarina, né? A gente está no conselho do colegiado de mestres aí, que é vinculado lá na UDESC. A gente ajuda as pessoas que querem fazer projetos, né? Durante a pandemia, eu tentei ligar o Ribas ali com a Fundação Cultural da Baixada Santista, falei para ele que a Lei Aldir Blanc estava aí para isso, né? Eu não sei se ele conseguiu ali fazer alguma coisa, ou se tentou também, mas às vezes a pessoa também não quer, né? Então, mas o importante é a gente que é capoeirista saber que a lei brasileira ela é obrigada a trazer subsídios para isso. Porque uma vez que o IFAM, né, uma vez que o Instituto de História Nacional coloca a roda de capoeira e o ofício de mestre como patrimônio imaterial do Brasil, então o Brasil tem uma responsabilidade para com essas pessoas, né? O Brasil tem responsabilidade para com essas pessoas. Uma vez que você entra com um projeto de captar recurso, você é obrigado a ser contemplado. Quando você coloca no projeto direitinho o que a lei declara, eles são obrigados a te, né? Então, se o Ribas, por exemplo, fizer um projeto de 1 ano, tá? Pedir uns 200 mil reais aí, lá pela Lei Rouanet, possivelmente, agora, tem que saber escrever o projeto, tem que talvez pegar uma pessoa para escrever o projeto. Então, tem pessoas capoeiristas que estão fazendo isso e estão conseguindo. Então, muitas vezes a gente está com os olhos fechados e nós estamos vendo o que está mais fácil. Tá? Tem lei para isso hoje. A capoeira, até na Unesco, né? A roda de capoeira é tombada na Unesco também, né? Então, a gente tem que aproveitar essas brechas, essas brechas, essas leis, e utilizar. Não vou pegar dinheiro público, estou metendo a mão, não é isso não. A capoeira, ela é responsável por uma parte da formação da sociedade, né? A capoeira foi responsável por uma parte desse, digamos assim,
de deixar o povo afrodescendente fazer com que ele pensasse, eu pertenço a esse país, né? Porque ele já tinha sido excluído primeiro na senzala, depois ele foi excluído na sociedade após a abolição da escravatura. Então a capoeira, o samba, a religião foi o que deixou esse povo pensando, não, eu acho que talvez eu seja brasileiro também, né? Pode ser que sim, né? Porque é totalmente excluído. O emprego o cara não conseguia no começo do século, totalmente excluído, né? Então a capoeira tem essa responsabilidade. E nós podemos. Tem muito workshop de capoeira hoje que fala só sobre isso: captação de recurso federal, captação de recurso estadual. Né? E é um grande negócio mesmo. Você faz oficinas, e o governo federal tem obrigação, sim, com os mestres de capoeira. O governo federal tem obrigação, sim, de manter projetos de capoeira sérios. Tem obrigação, sim, porque a capoeira hoje é o maior divulgador, maior comunicador da língua portuguesa no mundo. Né? Mais do que o futebol, mais do que o samba, mais do que tudo. Mais do que o azeite de oliva. A capoeira é tremenda, né? E também, parabéns ao mestre, né? Tem que dar, né? Mostrar, dar a bem da verdade, mestre Camisa, né? Que está em 150 países do mundo aí, capoeira, né? Então, independente da capoeira que ele está mostrando, leva a cultura brasileira, leva a língua portuguesa, leva o nome do Brasil, leva a nossa bandeira. Então, é isso. Então, mais ou menos essa nossa caminhada, né? Hoje a gente está aqui na Casa Abrigo, a gente está no IFC, Abrigo, vocês sabem o que é Casa Abrigo, né? Não sei se em Santos é a mesma coisa, quando os pais estão algum problema judicial ou preso, a criança não pode ficar, a criança fica nessas casas, né, sob júdice. Aí eu vou lá dar aula de capoeira lá, de manhã. É bem complicado. E aqui também no IFC tem o projeto IF Capoeirando, que é um projeto de extensão, né? Eu ainda sou formando, ainda sou discente da faculdade, estou dentro do projeto de extensão, IF Capoeirando, a gente está com mais ou menos 15 alunos lá, né? Tem adultos também, foi aberto para os funcionários também do IF. E pessoas da comunidade também foram convidadas. E também o NEABI, que a gente fundou, eu ajudei a fundar no passado, que é o Núcleo de Estudos Afro-Indígena, né? Brasileiros afro-indígena. Então, o NEAB é uma, digamos assim, um órgão dentro das faculdades federais que o governo federal autorizou as faculdades federais a fazerem. Então, a maioria das faculdades, hoje até as privadas, né, Jefferson, tem um NEAB, né? Em Minas é o mesmo nome? Não, mestre, aqui não lembro desse nome, não. Não? Ah, sim. Mas aqui em Santa Catarina, em muitos estados do Brasil, aí já tem os NEABs aí nas universidades federais, tá? Então, a gente está lá, fundou o NEAB e a gente está sempre atento a essas questões. Se tiver uma reclamação de racismo na faculdade, é para lá que vai, e tem que ter, porque senão as pessoas ficam muito isoladas. Então é isso, agradeço ao meu mestre pela capoeira eu poder jogar, agradeço aos meus amigos de roda aí, Ribas que sempre me recebeu nas aulas, eu lá treinei muito com o Ribas, Rogerião também, você conheci, pô, desde anos aí, toda essa galera, tô vendo a Ana Oia também tá aí na live, conheci uma menininha, né, Ana Oia, e o Gerson, que eu conheci agora, foi uma amizade tremenda, assim, sempre conversando aí, tá me dando umas dicas, tá me ajudando em algumas coisas acadêmicas. E mais paradas eu não vou nem falar, né, porque é complicado falar de mais parada, porque me apoiou, né, a vida toda, ele sabe que meu pai não era fácil, né, era primo dele, era uma pessoa muito complicada, não sei se o Ribas chegou a conhecer em alguma festa, meu pai era muito complicado, meu Deus. Até o mestre Sombra ele bagunçou um dia. Teve uma determinada situação, né? Foi no velório do tio Gino, pá? Não lembro. Eu sei que teve essa situação, mas não lembro. Que aí, Em como que é que foi, instância, pá? né, meu?
Como é que foi esse negócio, Parada? Conta aí pra gente. Não, eu não lembro essa do Sombra. Foi tantas vezes que ele. Cara, eu lembro muito quando eu ia para o Pernambuco lá, ele apitava e me chamava, batia continência, ficava em sentido, Na fila da balsa. na fila da balsa, aí quando falava no meu ouvido, quando voltar, pega um peixe aqui, pega um peixe. E quando ele ia em casa, eu lembro toda a loucura dele, né, Marcelo? Ele ia em Era casa, muito, aí muito. chegava em casa, ele chegava, pegava a mão da minha mãe, benção, tia, cara, isso eu não vou esquecer nunca. Então, de toda a loucura, né? Tinha É, esse lado incrível dele, né? tinha esse lado. Mas ele chegou pro Sombra, ele empinou o peito, assim, né? Fez uma cara de que era um cara violento, falou assim: Ei, eu sou aluno do Bimba, e tu é aluno de quem? E o É Sombra, tipo Ribias, tipo Ribias, né, mano? e o Sombra ficou, pô, o senhor é aluno do Bimba? Ele, sou aluno do Bimba, mano. Foi no batizado, Marcelo, foi no batizado isso aí. Então, olha, as É, coisas que o pessoal falava para mim, eu falava, meu Deus, às vezes eu chorava, falava, meu pai, vi teu pai fazendo não sei o que, eu falei, meu Deus do céu. é. Teu pai apareceu no Fantástico, não vou nem comentar, só vou falar para você. Apareceu no Fantástico, olha lá, ai, meu Deus. Minhas irmãs ficaram uns 3 meses sem ir para a escola, tiveram que ter ajuda psicológica. E, Marcelo, Não era fácil, não era fácil. engraçado, né? Sua irmã foi militar, teu pai militar, e você, assim, a princípio, nunca se interessou, né, nesse caminho, né? Eu acho que pela experiência o que eu vi ele fazer, né, Não era aquilo, né? tudo que eu vi ele fazer me deixou assustado, assim. Então, Sim. eu corri daquilo, procurei ficar o mais longe possível, assim, porque é complicado. Muita gente, assim, que me conhece e te conhece, fala assim, pô, você tem o jeitão do Parada, não tem nada a ver com teu pai, tem o jeitão do Parada. Aí eu fico feliz, falo, pô, que legal, né? Responsabilidade, mestre, pô. Bom, bom, né? Eu fico feliz, né? Mas dá bem também, porque, né, é muita coisa. A minha mãe só falava assim, filho, você me promete uma coisa, não faça mulher nenhuma chorar. E a minha mãe chorava muito, né? Falava, não faça. Parada lembra da minha mãe, muito dedicada, né? Uma santa. Não é, Parada? Pô, Que ela aguentou, meu irmão. vixe, mano. Cara, mas E é isso aí. é isso aí. Então, assim, o que eu penso assim, que eu treinei o que eu consegui treinar, o máximo que eu consegui, o máximo foi o que eu consegui treinar e o que eu consegui entregar para a capoeira foi tudo que restou, tudo. O que sobrou de tempo meu, máximo que eu não estava cuidando da minha mãe, não estava cuidando das minhas irmãs, eu entreguei para a capoeira. E sou muito feliz com isso. Né? Hoje a gente tem uma amizade, parar numa relação de amizade com o Ribas, com todos aí, de respeito, e, e a gente fica muito feliz de estar nesses 40 anos, de ter ajudado também a construir esse encontro, nós vamos ter dia 22, né? E é só isso, pessoal. E estou muito feliz e com humildade, não me sinto melhor do que nenhum de vocês, nem pior, me sinto diferente, né? Cada um tem a sua característica. E que legal, né? Que a gente, né? Se fosse todo mundo igual, todo mundo igualzinho, não seria uma coisa muito natural. Que bom que cada um tem um caminho, cada um tem uma especificidade, um na área acadêmica, outro, né? Cada um a sua, cada um no seu barco, né? Parada lá, fazendeiro, então, quer dizer, de médico capoeira para fazendeiro, tá todo mundo feliz, né? É isso aí. Se alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir aí, vamos abrir. Sim. Pode falar, mestre Ribas, por favor. Bom, na realidade não é uma pergunta, é só um adendo, um comentário, que embora eu tenha entendido bem o que o Marcelo quis dizer, na minha fala, na minha live, eu disse que eu formo capoeirista, né? Eu formo capoeira, não formo atleta, né, de capoeira. Eu Sim. até digo que essa parte desportiva e tal, eu chamo até de verniz apenas, né? A parte mais superficial e talvez, né? Nesse sentido, o atlético é a menos importante, né? Eu falei que eu formo capoeira, eu Capoeira. não formo. É porque a fala, assim, muito comum
as pessoas afirmarem que a capoeira é uma ferramenta para alguma coisa, né? E para mim a capoeira não é uma ferramenta para alguma coisa. A capoeira é o fim que se quer chegar, é onde se quer chegar aqui na escola. Então por isso que eu digo, eu formo o capoeira. O cara vai sair, eu vou tirar o capoeira que tem dentro da pessoa, porque às vezes ela nem sabe que está lá. Então era só esse adendo. Legal, Ribas, legal. Ribas, eu aprendo muito com você, cara, sabe? Algumas coisas que você fala nos seus vídeos no YouTube eu uso também, tá? Dou uma roubadinha. Às vezes eu falo, ó, tem um mestre lá de Santos Ribas que fala tal coisa aí e tal. E acho muito legal. Tudo nosso. Aquela definição da ginga acho muito legal, né? Que a ginga conecta as coisas, tudo é muito legal, muito aprendizado. Né? Obrigado, Marcelo. E tem as coisas mais felizes da nossa vida, né? Que é minhas duas filhas, né? Minhas duas filhas, a Beatriz, que vou nem falar que é o amor da minha vida, e a Francisca. Eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe não viu os netos, né? Então, uma é Beatriz Francisca e a outra é Francisca. Minhas duas filhas. Tenho duas filhas franciscas, não é dois filhos de Francisca, duas filhas Francisca. E é a homenagem que eu pude fazer para ela, né? Por tanta dedicação que ela teve comigo, nunca desistiu de mim. Né? Então é isso. E é isso, galera. Tamo junto dia 22, 40 anos de movimentos, 40 anos de alegria, 40 anos com o meu mestre, 40 anos de amizade, 40 anos indo no sítio, almoçando, lá no fogo de chão ali, no Alemão. E, olha, se eu for falar de todas, nem fui por esse caminho, tantas coisas que a gente já conversou e aprendeu, né? Eu vou falar uma só. Uma vez o mestre Parada me ligou, ele mandava um alô assim, ei, vamos dar uma caminhada na praia? Eu falei, vamos. Eu trabalho de turno, então às vezes durante o dia eu estava. Aí a gente saiu ali pelo canal 2, pelo canal 4, né, Parada caminhando, encontrava, cada 100 metros um cara parava o Parada, né? Não sei se alguém já caminhou com Parada pela rua, cada 10 passos, Parada, mais 10 passos. Aí a gente sentou ali ficamos olhando ali a paisagem, aí passou um ônibus assim, cheio, mas aqueles ônibus que de São Vicente ali, tinha gente, uns 10 assim para fora da porta, né? Aí a gente ficou olhando, aí tem algumas pessoas ali que não sabem por que estão correndo tanto dentro daquele ônibus. É importante quando a gente está fazendo uma coisa, correndo muito, tem que saber para onde está indo. Não entrar no. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Hoje eu ainda me pego fazendo esse tipo de reflexão. Eu estou correndo tanto, mas eu estou chegando aonde? Eu estou no caminho certo? Né? Então, se você corre muito, mas se você não está sempre levantando a cabeça e olhando para onde você está indo, dois trabalhos, né? Você tem que voltar para corrigir toda a curva que você não fez. É muito complicado correr demais, fazer as coisas muito prematuramente, né? Então, foram muitas conversas e isso a gente guarda tudo com muito carinho dentro de uma caixinha, né? Que são pedras preciosas nas nossas conversas, nossa amizade de mais de 40 anos aí, que antes da capoeira a gente já era primo, já era amigo, né? Apesar de eu não ser amigo dele, ele já era meu amigo, era uma criança, mas ele já queria me proteger, né? Já foi para minha mãe e falou, não, vamos colocar esse menino na capoeira. Ele já olhou para mim, né? Eu sou eternamente grato por essa parada. Não tem nada nesse mundo nunca que vai pagar, né, o que você fez por mim, né? Então, é amor mesmo. Já falei que várias vezes que te amo, né? Que a gente é primo, é irmão, então é um amor mesmo aí de família, de irmão. E tamo junto. O que é legal a gente pegar uma parte aí, Jefferson, dizer que o Marcelo, ele é meu primo da parte da minha mãe. Então, a minha tia era a mãe do pai dele. Eu era a mais velha, a tia Inês, que é o nome da irmã dele. Entendi. Entendeu o negócio? E o avô, o meu avô, o Marcelo já é bisavô, que era o avô do pai dele, veio da senzala, né? Então, meu avô morreu com 105 anos,
E a gente tem um tio que perdeu esse ano passado, com a idade da minha irmã, de 72 anos. Teve duas esposas, né? E nosso avô, quando eu ouço aquela música, meu bisavô me falou, né? Que no tempo da escravidão. Exatamente. Minha mãe fazia esses comentários, né? Que a gente tem, são 5 irmãs, inclusive tinha uma que em Itaém, né? E o vô frequentava muito a nossa casa. Ele morava do lado do segundo BC, e andando até o Marapé, na casa da minha mãe. Depois que eu fui servir o exército, eu vi o quanto ele andava, né? Já com uma idade. Então, ele contava essas histórias para minha mãe, às vezes, falava, porque eu também não tinha esse interesse, nem tinha ideia do que era a senzala, era essas coisas, né? Então, e o primo Wagner já é diferente. O primo Wagner é da parte do meu pai, né? A avó dele é irmã do meu pai. Então, é uma conexão incrível, assim, de família envolvido com a capoeira, com a arte, é um negócio emblemático até de discorrer a respeito, né? Essa ligação que a gente tem da capoeira é justamente ligação de família, né? A gente vê os nossos filhos, os nossos discípulos, a gente sempre tratou dessa forma, e cada um pegou uma forma, né? Entendeu que aquilo bom para ele mesmo e caminhou. Então, hoje nós temos aquele dizeres lá do Sombra, lá, né? São vários rostos, como é que é o negócio aí? Várias Várias expressões no mesmo rosto. A movimentos é exatamente isso, né? E a capoeira é exatamente isso. Esse lance, né, de Angola regional, contemporânea e tal, cada um entendeu da sua maneira, aonde sai o seu melhor, né? Que nem hoje. Hoje eu estou reaprendendo a capoeira da aula de 7 a 13 anos. É uma loucura, cara. Né? É um, é um absurdo, né? O Ribas sabe o que eu estou falando, o Rogério lá no Lavo Bilac, o próprio Paradinha, né? Então a gente vai reaprendendo e ensinar capoeira para a criança. Num colégio, quem comanda são 4 freiras, cara, indiana, é um negócio assim incrível, né? Então, queria fazer esse adendo aí para o pessoal entender a nossa árvore, né? Que é muito legal. E a Francisca está vindo com a força toda, a Bia está aí, e esse nome Francisca é incrível. Não vou falar porque estou suspeito, né? É isso aí. Obrigado. É isso, gente. Pois é, rapaz. Fiquei preocupado aqui se gravou a primeira parte, mas o Popó falou que grava assim, que não chegou no e-mail aqui. Depois eu vou fazer a edição. Cada live, né, é uma configuração histórica, né? Nós todos estamos vindo do mesmo tronco, da mesma árvore, mas os frutos são diferentes, né? E frutos bons, o que é importante, né? A diferença é salutar, né? Isso é muito importante. Ontem eu senti isso lá na escola, né? Primeiro que eu estou lá só há 3 meses e eu vi uma professora falando, eu estou aqui há 22 anos, eu nunca fui chamada para falar na reunião pedagógica, e o Paradinha chegou aqui agora, com 3 meses, e já vai falar na reunião pedagógica, mas ela estava brincando comigo, né? Mas lógico que todo fundo de brincadeira tem uma verdade, né? E foi muito bacana, né? Assim, 3 meses de escola, 3, 4 meses, eu entrei lá em maio e julho não teve aula, e ter a oportunidade de falar, e nesses momentos você lembra, obviamente, do mestre Parada, né? Dos ensinamentos e aquela preocupação da responsabilidade de passar o meu melhor ali, de mostrar a capoeira da forma que eu aprendi, da forma que nós a concebemos, né? E foi muito interessante, falei de pontos importantes, capoeira e religião, e a coisa foi fluindo com tal naturalidade, e é interessante as perguntas, os professores perguntando, sabe? A coordenadora me perguntou sobre a capoeira Angola, né? Eu falei, olha só, ela sabe, né? Parece que estudou para vir para a palestra, muito bacana, né?
Então, isso aí eu agradeço a todos e a todas, agradeço ao mestre, agradeço ao mestre Marcelo, muito solícito aí, desde quando nós começamos as primeiras reuniões, nós começamos a nos falar no privado e está sendo um parceiro aí de altos papos sempre, né? Assim como o Rogério também me chama no privado direto, eu chamo ele, converso muito com Flecha, hoje conversei com Flecha o dia inteiro, e estamos sempre dialogando, mestre Eduardo também, mestre Ribas. Ribas eu tenho contato com ele aí desde que eu estava lá em Campo Grande, que eu assistia os vídeos, eu entrava em contato com ele através dos e-mails. Então é muito bacana, é um orgulho fazer parte dessa família, né? E pensando aqui que essas lives podem virar um livro, né? Podem virar um livro e propor aqui, antes que eu me esqueça, e não deixe para um segundo momento e a gente esqueça, que o mestre Marcelo foi uma coisa muito importante. Nós vemos muitas reclamações de que os mestres estão hoje capengando financeiramente, que precisam de apoio, isso e aquilo. Mas o apoio está aí, tem gente ganhando dinheiro com os editais, sabe? Mas para isso nós temos que nos organizar, e organizar do ponto de vista legal, tirando um CNPJ, registrando. Eu fiz um estudo da lei Aldir Blanc, o Negão, na época, o contramestre Negão, me pediu para fazer um estudo da lei Aldir Blanc e gravar um vídeo, eu fiz. E ali eu vi que se você não tiver legalizado, se você não tiver um vínculo com a Secretaria de Cultura Municipal, Estadual ou Federal, não sei se o nome é esse, né? Se você não tiver uma atividade na lei Aldir Blanc, você tinha que estar, nos últimos 2 anos para trás, você tinha que estar ativo, não era agora inventar um grupo e querer correr atrás. Então, os recursos chegaram, tem o contramestre Elídio, que entra aqui sempre, hoje ele não entrou, ele recebeu recursos da lei Aldir Blanc, porque ele tem o CNPJ direitinho, ele falou, recebi, Paradinha, comprei instrumentos, comprei um monte de coisa, tive que prestar conta. Então, os recursos chegam. Aqui em Juiz de Fora tem um mestre aqui que ganha sempre esses editais, conheço um de Belo Horizonte, que fez um mega evento agora, e bancado por esses editais. Então, propor que nós façamos um grupo de estudo, depois que essa festividade acabar, talvez para o início do ano que vem, um grupo de estudo, para nós nos aperfeiçoarmos nesses editais, nos aperfeiçoarmos nessas leis, para tirar benefício para nós, enquanto capoeiristas, e para os trabalhos que a gente faz, né? Lembrando que agora estamos com a lei Paulo Gustavo. Se para cá, que é um município que tem 60 mil habitantes, veio 400 mil reais, eu acredito que para Santos tem ido pelo menos uns 3 milhões. Tá? Para ser captado pelas fundações e por projetos de todos os âmbitos culturais, sociais, artísticos. Tá? Aqui em Juiz de Fora encerrou, hoje eu estava vendo aqui os atos do governo do município, saiu o resultado do Murilão, que é um projeto, Murilo Mendes, de R$1 milhão destinado à cultura. E, paralelo a isso, você tem Cultura na Quebrada, você tem quilombolas, você tem uns 5 editais aqui, numa cidade pequena, de 600 mil habitantes, só o Murilão, R$1 milhão, e sempre está beneficiando. E o problema é que sempre os mesmos, porque estão especialistas em fazer projetos que atendam às demandas do edital. Porque um vacilo ali é ser indeferido. Exatamente. Quem pega todo ano. E a manha que o pessoal usa, Sérgio, até para a gente ir já coletando informações, né? Mas é o seguinte, você fazer projetos que não é para aquele momento, um projeto que se sustenta, que o ano que vem ele vai pegar mais pessoas, que vai fazer aquelas pessoas crescerem ou pegar novas pessoas. Mas são projetos de longo, que você está aprendendo com aquele projeto 10 anos, não só um ano. Sim. Mas que vai ser anual, que vai ser semestral, que vai ser projetos que no outro ano vai se repetir. É isso que as fundações estão procurando, que o governo federal está apoiando. Uma das premissas é essa, sejam projetos para longa duração. Legal. Então podemos encerrar, mestre? Isso, o Rogério mesmo, esse tempo atrás aí, correu atrás, pegou meu CNPJ aí, da antiga, né? Aí está indo com os profissionais para ver se ele está ativo, não está, se tem condições de reaver ou então abrir outra, né? Essa ideia aí, eu nem sei como é que ficou. O Rogério está mexendo os pauzinhos lá para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Vou deixar o Rogério responsável para correr atrás desse negócio aí. Tá bom, Rogério? Eu sempre recebo aqui informações de cursos de pessoas
ensinando a gente a fazer as leituras desses editais, o que se precisa. Assim, quando tiver, eu vou divulgar para nós aí no grupo, para que a gente possa montar esse grupo aí e correr atrás, né? Que é direito nosso, né? Não é favor, não é nada, é direito nosso. Exatamente. Estou eu lá no projeto lá, gasto dinheiro de gasolina, vamos fazer um evento lá dia 8, Dia das Crianças, vamos tirar do nosso bolso para fazer a alegria das crianças, não que eu esteja reclamando disso, né? Mas enquanto outros projetos aí estão tendo dinheiro em abundância, né? E tem a Ana, eu não estou vendo a Ana, só estou vendo o nome dela aí. A Ana tem a manha disso tudo aí. A advogada. Eu estou aqui.